Boa noite para todos, a graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, provavelmente durante a rebelião do seu filho Absalão, quando seu próprio filho se rebeliou contra ele, queria tomar o seu reino e até matá-lo. E ele teve que fugir para não ser morto pelo próprio filho a quem ele amava tanto. Segundo Samuel, do capítulo 13 ao 19, relata sobre esse fato. Então o Salmo 23 ele é um salmo de fé. Em 6 versículos ele desenvolve um único tema do primeiro versículo. Pois Davi não se preocupa, pois o Senhor Deus é o seu pastor. O Salmo 23 foi composto por quem foi pastor na juventude, como Davi. Então a mensagem desse salmo para as pessoas que estão profundamente angustiadas, assim como o rei Davi se encontrava naquele momento. E é um salmo de fé, pois mesmo Davi passando por profunda angústia, tribulação, dor e sofrimento, ele não teme, pois o Senhor era o seu pastor. Este salmo pode retratar o povo de Deus como ovelhas, e as ovelhas são animais indefesos, que se perdem com facilidade. São animais muito medrosos, que não conseguem deitar-se, a não ser que se sinta totalmente seguras. Não se pode tanger as ovelhas como faz com o gado, que as ovelhas precisam ser conduzidas. Então, quaisquer perturbações ou intrusos podem assustar as ovelhas. E Davi emprega aqui uma figura de linguagem para se referir ao povo de Deus como ovelhas e o grande pastor como o próprio Deus. Nós, como ovelhas de Deus, nós precisamos confiar no nosso Deus, nosso grande pastor. Ele é o próprio Deus e é Deus quem provê em nossa vida. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor proverá, de Gênesis 22, 14. Então o nosso Deus, ele supre as nossas necessidades. Os pastores do Oriente Médio guardavam suas ovelhas, guiavam, proviam alimentos e água para elas. Eles cuidavam delas quando elas estavam cansadas, feridas, salvava elas quando elas se perdiam e conhecia os nomes delas. Ele as amava. E Davi diz que o grande pastor é o nosso Deus, e ele cuida de cada um de nós. E ele nos ama, e ele é fiel. Ele não abandona nenhuma das suas ovelhas. Ele provê alimento tanto físico como espirituais para as suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso pastor. E eu não sei o que você tem passado na sua vida, as lutas, as adversidades que você tem enfrentado. Talvez você até pense que está sozinho, está sozinha. Eu quero te dizer que Deus é o teu pastor. Ele é contigo, Ele vai suprir as tuas necessidades, sejam elas físicas, sejam espirituais. Acredite, creia. Você não está só. Você não está abandonado, abandonada, pois Deus é o nosso grande pastor e Ele cuida, e Ele ama as suas ovelhas. No verso 2, Davi escreve: Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
leva-me para junto das águas de descanso. Mas na Terra Santa os pastos eram viscosos e verdejantes, depois das estações das chuvas, mas não ficava assim o ano todo. Não havia cercas e a terra era acidentada e perigosa, cheia de animais selváticos e de cobras, e o rebanho indefeso precisava de cuidados constantes. Então os pastores sempre proviam, para as ovelhas pastos verdejantes, alimento para as suas ovelhas e águas, para que elas ficassem tranquilas, para que as ovelhas tivessem descanso. Então Deus supre as suas ovelhas com alimento e com águas tranquilas. Podemos descansar no Senhor, pois Ele sempre supre as nossas necessidades. Muitas pessoas vivem ansiosas, com o que irá comer, beber, vestir-se. Mas Mateus capítulo 6, verso 25, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 33, Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos, amados, aprender a descansar no Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça, E o nosso Deus, o bom pastor, Ele vai prover nossas necessidades. Muitos cristãos estão, às vezes, desesperados, ansiosos em nosso tempo, preocupados, muitas vezes, com a situação do nosso país. As coisas têm acontecido, mas o nosso pastor é Deus, e é Ele quem provê todas as nossas necessidades e nos leva às águas tranquilas. Verso 3, Davi diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então o nosso refrigério está em Deus, só Ele pode trazer refrigério para a nossa alma, descanso e alívio. O nosso alívio, o nosso descanso está em Deus, porque muitas pessoas, amadas, estão angustiadas e abatidas, estão preocupadas, estão procurando refrigério onde não se pode ter, muitas vezes nas coisas dessa vida, deste mundo, e não encontram, porque só o nosso Deus pode trazer descanso, alívio, refrigério para a nossa alma. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Eu quero te dizer que só Jesus pode nos dar o verdadeiro descanso, o verdadeiro refrigério para a nossa alma. Que muitas vezes a alma nossa está cansada, abatida. E Jesus disse que é Ele é o bom pastor. João 10, verso 11. Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, como nosso bom pastor, Ele nos salvou, nos deu vida eterna, e Ele também nos guarda, e Ele nos sustenta. João capítulo 10, do 27 ao 30 mostra isso. Jesus nos guarda, nos sustenta e nos dá refrigério para a nossa alma. E Ele, como um grande pastor, Ele cuida das ovelhas cansadas, feridas, doentes, e traz alívio e refrigério para a nossa alma. Deus guia suas ovelhas no caminho da justiça, no caminho certo. Ele faz isso porque Ele ama suas ovelhas. Verso 4 diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Então, amados, o vale escuro, o vale da sombra da morte, representa qualquer experiência difícil em nossa vida, inclusive até perigo de morte. O vale da sombra da morte é usado para transmitir a ideia de um ambiente perigoso, ameaçador, um ambiente de morte.
E as ovelhas, quando começam a passar por algumas lutas, aflições, tribulações na vida delas, elas ficam amedrontadas e sem saber o que fazer. E ficam também muito assustadas. Então a presença do pastor é quem acalma. Davi diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, amados, não precisamos temer mal nenhum, pois o nosso Deus está conosco. O Senhor Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. A presença de Jesus como nosso pastor é real. A sua presença nos traz segurança, confiança e descanso. E Ele é o nosso protetor. Romanos 8,31 diz: que diremos nós à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 6 diz, nos Salmos diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, a bondade de Deus e a sua misericórdia para conosco não tem fim, amados. Isso descreve o amor leal de Deus para com suas ovelhas. A fidelidade de Deus é abundante. Abundante a sua misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E é fruto da graça de Deus, amados, na vida das suas ovelhas, do seu povo, da sua igreja. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E diz que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aqui não se refere ao templo aqui na terra, mas na vida eterna, na eternidade, com o nosso Deus. Estaremos para sempre com Ele, com o nosso Deus, né? A casa do Pai. Então, amados, Ele enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Então, amados, este salmo, que Ele possa abençoar grandemente a tua vida. Você possa descansar no braço do Pai, e que Ele é o bom pastor. Ele cuida de você, e Ele te sustenta, Ele te guarda, e Ele te traz verdadeiro refrigério para a sua vida. Então não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Que Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Que essa palavra possa estar fortalecendo e consolando o teu coração, em nome do Senhor Jesus.